Iniciando, senhores. Boa noite. Tá? Boa noite. Eu gostaria de informar vocês que hoje nós tivemos uma reunião, né, inclusive com o diretor da faculdade, tá? Foi uma reunião com praticamente todo mundo, lógico, foi uma reunião via Teams, uma reunião online, né? Onde discutimos muitas coisas e algumas delas, logicamente, relativas a vocês. Não tivemos todas as respostas que nós queríamos, mas já tivemos algumas, né? A primeira delas é o seguinte: eu gostaria de esclarecer uma dúvida que talvez alguns de vocês possam vir a ter. Vocês têm feito acesso no seu AVA? Eu sim. Eu sim, doutor. Eu também, tranquilo. Sim, vocês chegaram a reparar lá que lá está informando para vocês, tá? Que a nossa data de retorno é no dia 18 agora? Vocês chegaram a observar esse detalhe? Não. Não, senhor. Isso eu não sei. Tá. Também não reparei, não. Se não me falha a memória, essa informação está na página principal do sistema da Croton, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês. Teoricamente, vocês têm acesso a essa informação. Eu tinha recebido por SMS. Bom, eu não sei qual foram os meios que eles utilizaram para divulgar. A informação que nós tivemos hoje, né, da coordenação e da própria direção, né, é que essa informação já é oficial e está sendo divulgada nos canais da Croton. Então, imagino que o SMS aí seja um dos canais que ela tenha de passar a informação. Então, a partir do dia 18, semana que vem, já tem aula presencial. Não, calma. É isso que eu tenho que conversar com vocês. Senhores, a Croton, né, a Anhanguera como um todo, ela é um grupo, né, que ela faz parte do grupo Croton, né? E qual é o grande diferencial? Nós temos escolas no país inteiro, tá? E é um sistema unificado para todo o país. Então, ao pé da letra, o sistema que nós temos aqui em São Paulo, ele funciona em toda e qualquer cidade do país. E já existem cidades no país onde já foi programado, onde já se está trabalhando o critério, né, a partir dessa semana que nós estamos, de já começar o chamado afrouxamento do isolamento social. Então, para algumas cidades, né, não saberia dizer quais agora para vocês, mas, assim, é fato de que para algumas cidades já é certo o retorno das aulas a partir do dia 18. Porém, nós estamos em São Paulo. E em São Paulo, nós temos a determinação de que estamos ainda em isolamento social até o dia 31 deste mês. Isto significa que, para nós de São Paulo e Osasco, né, ou enfim, para nós da Grande São Paulo, porque a Grande São Paulo como um todo está seguindo as diretrizes da capital, pelo menos até agora, tá? E assim, pelo menos Osasco, que é o nosso campus, ele está seguindo neste momento para e passo as determinações do governo do estado. O que eu quero dizer com isso? O que está valendo em São Paulo também está valendo em Osasco. Então, para a nossa definição, tá? Para nós agora, neste momento, o que está definido é o nosso retorno às aulas no dia 1º de junho. Tá? Então, que nem você vai olhar lá no seu AVA ou receber por SMS, como o colega recebeu, a informação de que a partir do dia 18 teremos aula. Não, senhores. Nós, do campus de Osasco, que está seguindo as mesmas diretrizes do estado de São Paulo, não retornaremos à aula no dia 18, como está mostrando lá no seu AVA, ou que você vai receber essa informação por algum dos canais de comunicação da universidade. Ficou claro, gente? Isso eu precisaria esclarecer com vocês. Por favor, ninguém me vá para a faculdade, que você vai chegar lá, a universidade vai estar fechada. Ok, professor. Provavelmente esse semestre já vai ser tudo online mesmo. Já estou conformado com isso. Gente, por um outro lado, obviamente, existe, tá? Uma das coisas que foi falada hoje é o seguinte. Por exemplo, no caso comigo, a matéria que vocês estão tendo comigo não é uma matéria efetiva onde nós temos a utilização de laboratórios. Tá? Mas penso que vocês têm algumas matérias que vocês devam fazer uso de laboratórios, tá certo? Senhores? Sim, professor, é isso mesmo. Eu não sei se na nossa matéria, no caso, teria. Não sei responder essa pergunta, professor. Não, Tem umas matérias que Eu tenho.
Não, o que eu estou dizendo para você é o seguinte, a nossa matéria aqui, tá? Resistência dos materiais, não é uma matéria a qual nós necessitamos de laboratórios. Ou seja, não temos aula no laboratório. Mas existem outras matérias que sim. E uma das coisas que foi falado é, após o retorno das aulas, vai ser montado um calendário, tá? Só estou trazendo todas essas informações para vocês para tranquilizar vocês, tá? Vai ser montado um calendário de reposição de todas essas aulas que vocês não tiveram em laboratório, nos laboratórios, tá? Então, fiquem tranquilos que todas as matérias que tinham atividades de laboratório terão as atividades no laboratório, só que, obviamente, a posteriori, por motivos óbvios, né? Nós temos um critério legal que a universidade está seguindo. Professor, o senhor sabe as datas da segunda prova? Senhores, isso é uma das coisas que eu pretendo conversar com vocês. Gente, até agora, o nosso calendário é o seguinte. Né? Teremos aulas oficiais, eu vou abrir o calendário, deixa eu pegar meu celular aqui, para a gente falar em cima de números reais. Agenda, me mostra o calendário, tá aqui. Tá, maio, vamos virar para junho. Senhores, a informação que nós temos, tá? A informação que nós, professores, temos é o seguinte, nós teremos aula, no nosso caso, a nossa aula virtual aqui, até o dia 3 de junho, tá? Ou seja, até a semana do dia 3, nós teremos nossas aulas normais, tá? Do dia 4 ao dia 10, que eu não sei quais serão os dias, que é o seguinte, que é a quinta, a sexta, porque na semana seguinte nós temos o feriado de Corpus Christi, em junho. Tá? Isto significa que do dia 4 ao dia 10, nós teremos, teoricamente, as nossas provas DI, ou seja, todas as provas... Tá? Não, perdão, é isso mesmo, a semana do dia 4 e 5, a semana 4 e 5, até onde nós sabemos, serão todas as provas DI. A semana seguinte, que é a semana do dia 8, porém essa semana só tem 3 dias, então eu não sei como será, tá? Na semana seguinte, ou seja, na segunda semana de junho, nós teremos a P2, tá? De todas as matérias presenciais. Na terceira semana de junho, que é a semana do dia 14, tá? Semana do dia 15, teoricamente nós teremos todos os exames. E muito provavelmente o resultado final para vocês deve sair na semana do dia 22. Mas isso Então, será tudo online, o senhor sabe? Provavelmente, ou vai ser presencial? olha, senhores, agora eu estou falando se, tá? Eu não estou fazendo nenhuma afirmação, tá? Se realmente retornarmos no dia 1º, se cumprir esse cronograma, se não houver uma nova postergação desse sistema de pandemia, tá? Existe a grande possibilidade de ser presencial. Tá? Porém, uma coisa que nós não podemos deixar de levar em consideração é o seguinte, quantos alunos nós temos aqui no nosso grupo, em teoria? 35 a 40 alunos nós temos nessa sala. Ah, uns 40 alunos, professor, eu acho. Tá? Então, 40 alunos. O que vocês me dizem de eu colocar 40 de vocês dentro de uma sala? Fechado. Não dá. Então, vocês concordam comigo que existe aquilo. Mesmo que haja o afrouxamento, a probabilidade desse afrouxamento vir com algumas regras de limitação, ele é bastante grande. E eu acho que um tanto quanto coerente. Porque não adianta nada você tentar deixar todo mundo em casa e depois botar todo mundo junto de novo. Então, isso aí, eu penso que a retomada, assim, isso eu estou falando para vocês, senhores, porque o mundo inteiro está seguindo isso. Tá? Não é uma questão de eu quero ou não quero, é o que o mundo está seguindo. Então, entendendo que o mundo está seguindo toda essa lógica que eu estou passando para vocês, muito provavelmente, eu acredito que as provas serão online. Tá? E assim, o que eu posso dizer para vocês num primeiro momento, se for uma prova online aqui comigo, igual essa última que nós fizemos aí, a minha intenção, tá? A minha intenção é, eu também tenho que dar um trabalho para vocês de segundo bimestre. Vocês concordam comigo? Um trabalho similar ao do primeiro. Eu tenho que dar aquilo que a gente chama de avaliação continuada, no caso seria avaliação continuada 2, tá? O que eu estou pensando em fazer? Eu poderia dar qualquer tipo de trabalho para vocês, qualquer tipo de trabalho, obviamente, dentro da matéria, incentivando o estudo e o desenvolvimento nosso, claro, né? Fazendo o aprimoramento do que a gente está estudando aqui.
Só que eu estou pensando em fazer como? Eu estou pensando em fazer como se este trabalho, assim como nós fizemos outra vez, a minha intenção é fazer com que este trabalho seja uma espécie de um simulado da prova, para que vocês não tenham tantos problemas. O que vocês me dizem disso? Pode ser, professor. Perfeito. É bom que a gente já estuda já. Não, porque a ideia é justamente essa, gente. Como nós, logicamente, faremos uma revisão, isso não é problema, tá? Na semana anterior nós fazemos uma revisão com vocês, não é este o foco, tá, gente? O foco não é deixar de dar suporte para vocês, gente, não vai deixar de fazer. Por um outro lado, eu sei que por mais que eu tente dar suporte para vocês por aqui, esse suporte não é exatamente igual ao suporte numa sala de aula, onde a gente vai, desenha, vai discutir, um comenta, o outro comenta, onde nós temos aquela discussão, tá? Que eu entendo ser uma discussão muito salutar no que tange a desenvolver conhecimento. Então, por mais que a gente se esforce por aqui, obviamente já é algo assim bastante favorável, mas não chega a ser 100% como seria numa sala de aula, tá? Então, eu penso que desta forma é uma forma de eu ajudar todos vocês para que a gente tenha um resultado melhor. Tá? Isso, obviamente, senhores, como eu disse, seguindo este cronograma e esta visão que eu acabei de passar para vocês. Se houverem modificações disso, eu não saberia como proceder. Tá? Como proceder, não, perdão. Eu não saberia como vai ficar a condição futura. Tá? Porque isso que eu estou falando para vocês é o meu posicionamento pessoal. Professor, o que você acha? Eu acho que nós vamos terminar esse semestre, assim como muitos de vocês acreditam, desta forma online. Por qual motivo? Por motivo de isolamento. Pô, mas nós não vamos retornar? Sim, nós vamos retornar, mas entenda que nós vamos retornar dentro de um critério que ainda não foi definido. Então, por não ter essa definição, nós não conseguimos afirmar isso para vocês. Professor? Oi? O meu filho estuda na Unip, e lá já foi decretado que esse semestre aula só online, né? Inclusive, ele teve essa resposta ontem, aí ele me avisou. Ah, certo. Bom, gente. Só para formar. Sendo claro e objetivo, se isso aconteceu em uma, a probabilidade de acontecer nas outras é muito grande. E, senhores, pensem comigo da seguinte maneira. Se nós voltarmos, de fato, para a faculdade no dia 1º, você concorda comigo que é a última semana de aula presencial? Nós teríamos tempo de fazer que tipo de trabalho, gente? Vocês Nenhum, concordam? praticamente. Oi? Quase nenhum, né? Uma semana só? Não, nós teríamos uma única aula, não é um critério de uma semana. Nós, pelo menos na nossa matéria, teríamos uma... E ainda seria uma aula de revisão, né? Se fosse o correto, né? Seria uma aula de revisão. Mas, de qualquer forma, senhores, essa aula de revisão eu pretendo fazer com vocês por aqui. Tá? Então, qual é o grande diferencial? Face a face, nós temos que negócio. Eu penso que nós conseguimos tirar a dúvida de uma forma muito melhor para todo mundo. Por quê? Porque é menos cansativo, o ambiente é mais agradável. Pelo menos eu penso assim e gosto. Aí é uma questão individual. Eu acho que um ambiente em sala de aula, para este tipo como que você fala? Uma aula de revisão, ele é mais salutar. Tá? Ele esclarece melhor. Mas, de qualquer forma, na nossa última semana de aula, acreditem, estaremos aqui e vamos fazer uma revisão geral com todo mundo. Tá? Então, assim, não se preocupem quanto a isso. E, justamente para tentar favorecer o desenvolvimento de tudo isso, tá? A minha ideia é fazer uma lista, como nós já fizemos, né? No mesmo procedimento que a gente fez na condição anterior. 10 questões, tá? Todas focadas em tudo que nós discutimos, para que todos revejam os assuntos. E a prova vai seguir, teoricamente, um raciocínio similar. Não será igual, obviamente, mas vai seguir o mesmo raciocínio, que é para desenvolver, né? Primeiro a gente faz um aquecimento, faz como se fosse uma prévia, né? Como se fosse um simulado, e a partir daí desenvolve a atividade real, que é a prova. Eu não gosto muito, mas obrigatoriamente o sistema de ensino brasileiro exige prova, né? Então é o que nós teremos que fazer. Tranquilo, gente? Sim, tranquilo. Tranquilo, professor. Senhores, uma outra coisa que foi falado na nossa reunião hoje foi o seguinte, foi falado sobre a entrega de materiais e o desafio nota máxima. Inclusive algumas informações que eu não tinha, né, porque eu não participo do desafio nota máxima. E, assim, uma informação que eu não tinha. Todos vocês estão fazendo lá, estão se dedicando no desafio nota máxima? Ou alguns de vocês, pelo menos? Eu tô, professor.
Tô fazendo também, Anderley. Sim. Ô, senhores, uma informação que eu tive hoje, eu não sei se vocês têm. São 25 listas de exercício no total, é isso mesmo? Eu nem sei, eu fiz tudo, aí agora ontem liberou mais uma parte pra me fazer. É que vai liberando em semana. Questão. Que vai sendo liberado de semana em semana. Eu sei que no total são 25 semanas de aula, por assim dizer, né? Considerando as prés e pós, né? São 25 semanas e, consequentemente, é uma lista de exercícios por semana, não é assim que funciona? Gente, quem faz aí me dá um retorno, por favor. É que assim, eu respondi todos e fechou. Aí disseram que ia liberar dia 11. Aí hoje liberou mais uma parte. Ontem liberou mais uma parte. Mas eu ainda não mexi, só vou fazer no final de semana. Ah, sim, mas de qualquer forma, toda semana você conclui a anterior, da semana seguinte você tem uma lista nova, não é assim? Isso. Então, esse é o X da questão. E, assim, foi pedido encarecidamente para nós lembrar vocês o quanto isso é útil para vocês. E uma outra coisa que, na verdade, foi até uma fala do nosso diretor, e eu concordo com ele. Nesse ponto, eu tive que concordar com ele, não. Eu consigo enxergar com clareza o que ele quis dizer. Tem um ditado muito antigo que diz que a gente cresce na crise. Tá? O que eu quero dizer com isso, senhores? Eu quero dizer o seguinte, tem muita gente que está pensando em deixar a faculdade, trancar para voltar depois e etc e tal. Só que o X da questão é, assim que o mundo voltar ao normal, para aqueles que não pararam, para aqueles que foram para cima e fizeram acontecer, você vai estar na frente dos outros que pararam ou daqueles que deixaram para concluir depois. Então tá aí só uma condição de reflexão para vocês, isso foi falado para nós e de fato eu enxergo dessa forma, tá? E assim, só para dar um alô para vocês, que é aquele negócio, gente, vai para cima, não deixa a peteca cair não. Porque isso de fato, quando esse cenário abrir e o crescimento iniciar, quem estiver na frente vai sair na frente. E aqueles que já estiverem concluído o curso ou para concluir, ou seja, vai estar na frente de todos os outros. Então é uma recomendação para vocês tomarem um certo cuidado com isso. Não estou dizendo que ninguém tem que fazer, não estou aqui para dizer isso, não é essa a questão, mas é só para dividir uma reflexão que eu acho coerente. Tá? Assim que a coisa voltar a acontecer, nós voltaremos a ter emprego, voltaremos a ter possibilidades, voltaremos a ter melhores ou não trabalhos, né? E melhores ou não oportunidades. Mas, de uma maneira geral, quando inicia um crescimento, as oportunidades sempre aparecem. Então, quem está na frente vai estar, eu penso que vai estar conseguindo fazer isso aí acontecer. Tá? Então, é uma dica para vocês. Professor, Oi. no caso desse desafio nota máxima aí, eu já fiz outras atividades, cursos lá nas matérias transversais e já estou atingindo quase os 3.500 pontos. Certo. Então, eu deixei um pouco de lado o desafio de nota máxima e passei a focar nas matérias que são presenciais. Né? Uhum. Você acha que eu ainda continuo fazendo desafio ou não? Gente, existe duas formas de você enxergar o desafio nota máxima. Tá? Duas formas. Uma delas é alguma coisa para ganhar pontos. E a outra delas, que é o que eu, como professor, enxergo, é o seguinte: toda vez que você faz uma lista de exercícios lá, você está aprendendo, mostrando o que você sabe e gerando novo conhecimento para você. Então, eu enxergo o desafio nota máxima como uma preparação melhor para o seu futuro. Tá? Então, assim, eu particularmente, lógico que eu não desconsidero em nenhum momento todos os pontos que você ganha, e acho isso muito coerente, tá? Até mesmo porque é aquele negócio, se você tem uma pontuação maior, automaticamente você tem notas maiores. Notas maiores significam melhor possibilidade de análise quando alguém pegar o seu diploma para dar uma olhada e falar quem eu vou escolher, tá? Só que em primeira instância, que é o que eu enxergo como professor, é o seguinte: uma vez que você desenvolveu muito mais exercícios, você está muito mais apto, tem uma visão muito maior do que as pessoas que não fizeram. Então, a minha recomendação a todos é: nunca deixe de fazer, sempre vá buscando o máximo possível. Ficou claro? Ficou assim, professor. Senhores, muito bem. Esses são os recados gerais que eu queria dar para vocês, né? E outro, nosso quórum já melhorou um pouquinho, já estamos agora com 13 pessoas, então acho que agora já dá para a gente começar a discutir a nossa aula como um todo. Então, a partir de agora, tá?
eu vou compartilhar com vocês a minha tela, né? Vou compartilhar a minha área de trabalho como um todo, como nós fazemos sempre, e vamos abrir a nossa aula aqui. Senhores, como eu gosto de iniciar todas as minhas aulas... Viciado em Diablo 3, hein, professor? Oi? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu jogo este jogo desde que ele foi lançado, então eu joguei todas as versões, do 1 até o hoje. Eu joguei bastante também Diablo 3. Tô na espera do 4, hein? Eu também estou na espera do 4. Um dia eles vão lançar. Tá? Senhores, antes de nós começarmos tudo isso aqui, eu gostaria de fazer um comentário com vocês. Nós paramos aqui na nossa última aula, foi isso? Na Lady Hook, só deixa eu identificar onde nós paramos exatamente, se eu não estou em nenhum ponto errado. Não, paramos aqui. Isso, paramos logo após a tensão da formação de cisalhamento. Perfeito, aqui foi onde nós paramos. Senhores, eu me dou assim, não é que eu me dou o direito, não é isso, mas eu me dou a condição de tirar uma dúvida sua, que talvez alguns de vocês estejam se falando. Professor, nós estamos na unidade 3, não vai dar tempo da gente estudar na unidade 4. Então, por isso, eu estou abrindo o seu livro aqui, tá? Esse é exatamente o seu livro, como você pode ver. Tá? Só voltando aqui. Tá? É o seu livro oficial, tá? De resistência aos materiais, que é exatamente o nosso norteador do curso que a gente está fazendo. E uma coisa que eu queria deixar claro com vocês aqui, tá? Nós iniciamos na parte de treliça, tá? Boa parte não, todos vocês começaram esta parte com o professor Saul, não foi comigo, mas eu ainda assim peguei uma parte, fiz uma revisão de treliça com vocês. Entramos nos conceitos de tensão, tração e compressão, né? As tensões de uma maneira geral, cisalhamento e uma parte de esmagamento, né? Na unidade 2 aqui, os conceitos de tensão e deformação, nós repassamos por todas elas. Nós estamos basicamente finalizando a unidade 3. Só que eu gostaria de falar com vocês uma coisinha muito interessante. Aqui, ó, na unidade 4, o que nós temos aqui? Tensões no regime elástico. Deformação no eixo circular e ângulo de torção no regime elástico. Sistemas de eixo de transmissão, ou seja, sistemas de torção. Senhores, quando eu falo de regime elástico, nós estamos falando exatamente do quê? Vocês se lembram? Alguém pode me dar um posicionamento? Esqueci aquele negócio quando o senhor estica alguma coisa e ele volta, né? Esqueci o som. Ele tem um limite de... É um limite para a deformação dele, né? Senhores, eu até abri os slides aqui de novo. Gente, quando a gente fala de torção, quando a gente fala... Deixa eu voltar mais um pouquinho, tô voltando, tá todo mundo vendo aí o que eu tô fazendo. Tô voltando às aulas aqui. Senhores, tá? Eu vou parar por aqui. Tá? Aqui é o suficiente. Gente, quando nós estamos trabalhando no regime elástico o tempo inteiro, nós não estamos falando nada além, tá? De uma coisa que a gente já conhece muito bem. Eu só quero pegar o nome dela exato aqui. Não é pegar o nome, né? É só para mostrar para vocês que muito daquilo que está lá na frente nós já passamos, nós estamos generalizando e voltando. Aqui, ó. Senhores, todo o regime elástico que nós trabalhamos até hoje, ele é baseado em quem? Lei de Hooke. Então, quando nós estamos falando daquela parte final do livro ali, ó, nós estamos falando da aplicação de quem, senhores? Lei de Hooke. Então, assim, não se preocupe. Professor, nós não chegamos no nível 4. Sim, nós já chegamos lá. É isso que eu quero que vocês entendam. Nós já chegamos lá. O que nós não chegamos foi na generalização apenas, tá? Na condição de torção no regime elástico. Mas já discutimos torção e já discutimos o regime elástico. O que nós vamos fazer? O cálculo de torção no regime elástico. Caso nós não venhamos conseguir concluir esta visão, este assunto já foi retomado, só que ele não foi retomado de forma conjunta, ele foi tomado apenas de formas individuais. Ficou claro aí, gente? Senhores? Sim, tranquilo. Então, só para dar um posicionamento para vocês, de que nós não estamos atrasados em nada, nós estamos dentro do nosso cronograma. A diferença é que a gente vai, passa um pouco do que está lá na frente e volta para a sequência. Passa mais um pouco do que está lá na frente e volta para a sequência. Por que a gente vai fazendo essa migração? Para ir favorecendo o desenvolvimento de vocês.
Ok? Então, assim, não se preocupem com isso, eu faço questão de mostrar, tanto que eu estou abrindo o seu livro aqui com todas as unidades, que é o real, só para que fique claro para você que nós não estamos perdidos. Os assuntos, os temas estão sendo abordados o tempo inteiro. Tá? Só para posicionar vocês nesse ponto aí. Tranquilo, gente? Ficaram mais sossegados agora? Sim, tá tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Onde nós paramos na nossa última aula? Deixa eu achar aqui. Epa. Paramos aqui. Bom, senhores, só fazendo uma pequena retomada para a gente dar sequência, né? Na nossa última aula, nós chegamos a discutir a parte de deformação de cisalhamento. Isso foi o último tema. Inclusive, eu lembro de um colega falar que eu quase cisalhei o cérebro dele aqui. Achei até uma situação engraçada. Senhores, Senhores, retomando a nossa situação. O que acontece? Gente, quando nós estamos trabalhando por um critério de cisalhamento, o que acontece? Tá? O cisalhamento, a força de cisalhamento, por uma primeira análise de raciocínio, ela é uma força perpendicular ao plano que nós estamos analisando. Então, quando você começa a cisalhar alguma coisa, ela começa a deformar, antes de haver o cisalhamento propriamente dito. Eu me lembro de, na última aula, inclusive, ter feito um comentário, tá? Que assim, para elucidar esta situação, do que? Aqui nós colocamos um cubo. Quando eu tiver uma força perpendicular, tá? Seja na vertical ou seja na horizontal, neste cubo, tá? Para gerar o cisalhamento, o que vai acontecer? Eu vou ter deformações nos ângulos internos deste cubo. Ou seja, os ângulos de extremidade que eu estou passando o mouse aqui em cima para vocês verem, eles diminuem e os ângulos na outra extremidade, eles aumentam. Lembrando que este aumento é proporcional. Tá? Como assim proporcional? O que diminui em um, aumenta no outro. Por quê? Porque o somatório, tá, dos ângulos internos aqui vai ser sempre 360 graus. Nós não temos como mudar isso nem temos a intenção de pensar em discutir esse tipo de coisa. Tá? Para que vocês enxerguem claramente esta distorção que acontece, eu usei o exemplo na última aula do seguinte. Se você pegar uma bolinha de borracha, tá? Essas que a gente usa para fazer exercício de mão, que todo mundo já viu, que é aquelas bolinhas macias, né? Coloca ela numa mesa e pressionar uma régua sobre ela, não uma régua deitada, uma régua de pé, como se fosse uma faca, antes de você começar a cisalhar, ela se deforma por inteiro. Por quê? Porque eu falei justamente da borracha que é para a gente conseguir enxergar o fenômeno. Só que isso acontece com todos os materiais que nós estamos tentando cisalhar. Então, esta deformação, ela é clara e real. Só que, muitas vezes, a gente não consegue ver. Ou porque o material é muito fino, a espessura, por exemplo, estamos cortando uma chapa que é muito pequena, tá? Ou isso está dentro de uma máquina onde a gente não consegue acompanhar isso com clareza. Mas, assim, se você quer ter uma visão de como isso funciona, pensa que você está aí, no caso, não com uma bolinha de borracha, mas um cubinho de borracha. Quando você tentar cisalhar ele na direção, você vai ver que ele gera essas deformações. E essas deformações, obviamente, como eu disse para vocês, fazem parte do processo. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia disso aí. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós queremos que alguma coisa cisalhe, só que tantas outras vezes, não. Tá? E justamente por isso, tá? Por essa análise que nós acabamos de fazer aqui, tá? Como nós dizemos para vocês, já falamos para vocês agora há pouco, né? Eu tenho a deformação dos ângulos e ela é proporcional, ou seja, o que deforma a mais em um é porque deformou a menos no outro, ou seja, o que saiu de um ângulo foi por outro. Então é por isso que nos dá essa condição de equilíbrio. Tá? E isso, de uma maneira geral, senhores, a gente não consegue medir, tá? E como eu disse para vocês, a gente não consegue ver ou chapas, ou em geral são chapas muito finas, ou em geral esse equipamento está dentro de uma máquina, ou de uma maneira geral, mesmo que a gente veja, a gente não consegue medir, porque é uma coisa muito rápida e muito pequena. E para isso a gente consegue ver em ensaios. Para que a gente consiga visualizar, como eu disse para vocês, o cubinho, né? Se a gente tiver um cubinho macio de borracha, né? Esses cubinhos de espuma que as crianças gostam de brincar, aqueles cubinhos pedagógicos, e você tentar fazer isso, aí sim você enxerga com clareza essa deformação. Aonde tudo isso é importante para a gente? Senhores, isso é importante para a gente por quê? Porque eu consigo medir, tá? O critério tensão-deformação
até mesmo numa solicitação de cisalhamento. Ou seja, eu fiz uma pequena pressionada, mas não foi o suficiente para cortar. Tá? Todos estão me acompanhando, gente? Tá claro para todo mundo aí? Ok. Onde entra assim, esta informação? Aonde ela é importante? Senhores, ela é importante por quê? Porque aquele negócio, todo material tem uma resistência natural. Tá? E esta resistência natural ela é de extrema importância para alguns cálculos que nós precisaremos fazer no futuro. Né? Como eu disse para vocês, se a minha intenção é gerar um corte, por exemplo, por uma guilhotina ou por um processo de estamparia, obviamente, o importante para mim é o quê? O corte tem que acontecer. Então, sem sombra de dúvida, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar colocar no meu sistema muito mais força, ou uma força mínima que seja suficiente para garantir 100% do cisalhamento. Só que algumas vezes eu estou trabalhando no limite e, por qualquer motivo, eu preciso que, para determinadas situações, esta peça corte. Tá? Ou por um sistema de segurança, ou por como é que eu falo para vocês? Por uma condição prévia de alguma situação, seja lá o que for, tá? Um limite de vazão, enfim, um sistema de abertura, talvez, de uma parte de um sistema de pressão para evitar um dano maior, ou até mesmo, falando numa linguagem um pouco mais mecânica, mais direta, às vezes até mesmo num processo de uma chaveta que nós temos que ter numa máquina. Tá? Senhores, todo mundo sabe o que é uma chaveta? Sim, professor. Sim, eu sei. Sim. Sim, professor. Gente, uma pergunta engraçada. Por que uma chaveta tem que ser dimensionada e não pode ser feita de um material qualquer? Porque geralmente chaveta é usado como uma trava, né? Dependendo do esforço, ela pode estourar. Certo. Agora a minha pergunta é, ele é feito para estourar ou não? Sim, mas Normalmente, depende. Ela tem que ter até uma certa força para ela estourar, né? Não é qualquer força. É uma segurança. Certo. É muito mais viável. Normalmente ela é feita com resistência menor do que o material que ela tá chaveando. Né? Então, é muito mais fácil estourar a chaveta do que o eixo. A chaveta é muito mais prático de ser trocado, fica mais barato e coisa, né? Senhores, eu não sei se já cheguei a conversar isso com vocês. Se não, se eu fiz, estou recapitulando. Se não eu fiz, estou deixando muito claro agora. Gente, todo mundo sabe o que é um fusível? Sim, professor. Sim, sim. Sim. Só que quando a gente fala em fusível, a gente já faz uma alusão direto a componentes elétricos. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E se eu falar para vocês que muito antes dos fusíveis elétricos, nós tínhamos os chamados fusíveis mecânicos? Vocês acreditam em mim ou acham que eu tô maluco? Não, eu acredito. Mas a risadinha aí... Acho que nunca ouvi falar, não. O Felipe deu uma risadinha aí. Sei não. Eu acredito que o senhor está falando, eu nunca vi. Senhores, o que é um fusível? Fala para mim. Agora vamos falar brincadeiras à parte, mas falando muito sério. O que é um fusível? É uma segurança da instalação elétrica. Não, eu perguntei o que era um fusível, não necessariamente da instalação elétrica, tá? Um fusível não necessariamente é de instalação elétrica, mas pode usar o exemplo da instalação elétrica que também vai dar certinho. É como se fosse um instrumento de sacrifício, né? Ele rompe antes de danificar o sistema. Aê, garota, por isso que eu falei, a gente pensa muito em fusível, quando a gente fala em fusível, a gente pensa diretamente em instalações elétricas, senhores. Mas assim, o que é um fusível? Um fusível é um sistema de proteção que, quando houver uma sobrecarga, ele vai se romper e garantir que eu não vou ter um dano maior, pelo menos essa é a função dele, em todo o meu sistema
para frente do meu ponto do fusível. Vocês concordam comigo? Tanto é que o fusível nós colocamos ele normalmente na entrada, tá, do sistema de energia, seja lá do que for, falando de um fusível elétrico. Vocês concordam que é assim que a coisa funciona? Concordo. Tá? Ou seja, se eu tiver uma sobrecarga, falando agora em eletricidade, tá? Sendo bem direto. Se eu tiver uma sobrecarga, o meu fusível ele se rompe, né? Ele é feito para vir, ou como o colega disse, ele é um material de sacrifício, né? Ele morre, mas ele impede que o meu sistema à frente, né, tenha um dano maior. Ou seja, entre eu consertar, por exemplo, a minha televisão e entre eu trocar um fusível, vocês vão de convir comigo que um fusível é muito mais barato. Inclusive, hoje, todo o sistema eletrônico de alto nível, tá? Ele tem alguma coisa que funciona como fusível, tá? Ou um fusível propriamente dito, ou uma chave, né? A gente chama de disjuntor, tá? De disjuntor, na verdade, né? Ou um disjuntor que, quando ele chega em determinado limite, ele abre, tá? E impede a passagem da corrente elétrica, né? Já que estamos falando de eletricidade, para evitar que o comprometa outras partes do meu sistema, seja ele o que for. Gente, na mecânica, a situação é a mesma. Pensa comigo, eu não sei se todos vocês já tiveram acesso a um motor elétrico, tá? Penso que sim. Tá? Estou certo, gente? Sim, professor. Senhores? Sim. Sim, professor. E todos vocês repararam que o eixo de saída do motor, tá? Ali no eixo de saída do motor tem uma chaveta? Sim. Pois é. E como é que aquela chaveta foi calculada, gente? Dá um norte aí para mim. A ideia nós já falamos aqui, todos entendem com clareza. Como é que ela foi calculada? Ela foi calculada a partir do torque do motor, vocês concordam comigo? Sim. Sim, professor. Ou seja, um pouco antes, tá? Quanto a esse um pouco antes? Aí é o coeficiente de segurança do fabricante do motor, eu não vou entrar no detalhe, porque cada fabricante tem o seu, mas assim, ideologicamente falando, nós trabalhamos entre 80% e 90% da capacidade do motor. Ou seja, vamos entender que um motor vai me dar um torque aí de, sei lá, vou chutar só um número, tá, senhores? 10 Nm. Isto é a capacidade que o motor tem de me dar de energia, tá? Obviamente, eu tenho um sistema de segurança nesse motor, porque esse motor, na verdade, ele vai resistir até um pouco mais que isso. Ele vai resistir, tá? Teoricamente, aí mais uma vez, vai depender do fabricante, ele vai ter um coeficiente de segurança aí, alguma coisa, os que eu trabalhava antes, os bons motores, com algo pelo menos em torno de 30%. O que é 30%? Tá? Por exemplo, se eu tiver 10 Nm especificado no motor, este motor, na verdade, suporta 13 Nm. Ou seja, eu tenho um coeficiente de segurança de 30% aí no mínimo. Depende do fabricante, eu não estou falando que todos são assim. Por que isso, senhores? E a chaveta está dimensionada, a minha chaveta está dimensionada para trabalhar entre 9 e 10 Nm. Olha que coisa interessante. Isto significa o quê? Quando eu chegar no limite de torque que eu estabeleci para o meu motor, tá? O que ele suporta mais é a garantia do fabricante, tá? Para que ele não tenha problemas, porque eu tenho um desgaste natural ao longo do tempo. Então, de acordo com a previsão de vida desse motor, isto vai aumentando, tá? Estou falando 30% porque era uma média padrão que nós tínhamos no mercado. Tá? Pelo menos as boas empresas, quando eu mexia muito com essa parte de montagem de máquinas e motores elétricos, eles trabalhavam na ordem de 30%. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu limitava o real valor de potência do meu motor, tá? De torque do meu motor, na chaveta que eu colocava nele. Por quê? Porque se eu tivesse algum problema, a chaveta rompia. Rompendo a chaveta, o que acontece? Eu garantia que o meu motor não ia queimar. Tá? Eu gero esta garantia. Por um outro lado, vamos entender o que acontece depois do motor. Senhores, depois do motor, normalmente eu tenho o quê? Gente. Depois do motor? O motor ele é acoplado em quê, gente? Estamos falando de um motor elétrico.
O sistema elétrico? Não, gente, depois do motor para frente, quando a gente está falando da máquina, eu tenho provavelmente a minha máquina. E a entrada da máquina, em geral, é um sistema de transmissão. Vocês concordam? É uma espécie de um câmbio. Engrenagem, né? Sim, é uma espécie de um câmbio. Uma caixa de engrenagem, os sistemas de polias, coroas, correntes, enfim. Mas nós costumamos dizer uma o seguinte... bomba. Exatamente. E muitas vezes... Ou seja... Eu tenho um dispositivo, eu tenho um mecanismo que está à frente do motor, tá? A gente divide esse raciocínio no eixo, tá? Ou seja, do eixo para frente, eu tenho o meu mecanismo, que pode ser uma bomba, pode ser uma caixa de transmissão, tá? Uma caixa não, perdão. Um sistema de transmissão, que aí se subdivide em todas as formas que a gente tem. Seja corrente, correia, engrenagens, coroa, pinhão, enfim. As várias possibilidades que a gente tem. E do eixo para trás eu tenho aquilo que a gente chama do enrolamento, do estator, né, do motor propriamente dito. Quando eu coloco este elemento no meio, ele vai fazer o quê? Eu vou garantir que eu nunca vou passar do limite do meu motor para não comprometer a minha estrutura, e vamos entender que eu tenho um comprometimento interno na minha estrutura, seja ele qual for. Tá? Assim, num primeiro momento a gente não sabe o que é. Mas, de qualquer forma, quando ele chegar no limite, ele também, tanto da parte mecânica da minha máquina para o motor, quanto do motor para a minha máquina, quando eu chegar no limite previamente calculado para esse motor, que neste caso, que nós estamos usando como exemplo, é 10 newtons, tá? 10 Nm de torque, ele rompe a chaveta. Então, ao pé da letra, essa chaveta que nós temos ali, ela tem exatamente a função de um fusível mecânico. Consegui fazer o nosso amigo que estava dando uma risadinha achando que eu estava louco agora enxergar a coisa com outros olhos? Opa, com certeza. Brincadeira, gente, não fica chateado comigo não, porque assim a aula fica um pouco mais dinâmica, né? Então, senhores, uma das coisas que nós utilizamos muito dentro da mecânica, só que de uma maneira geral nós não enxergamos, é aquilo que a gente chama de fusível mecânico. E o que são fusíveis mecânicos? O exemplo mais clássico de todos é a chaveta, como eu acabei de falar para vocês agora. Só que ela não é o único, né? Tá? Nós temos pinos, tá? Pinos cônicos, pinos elásticos, chavetas, parafusos e aquilo que a gente chama de eixos ou furos estriados. Tá? Tudo isso tem um conceito de fusível mecânico. Tranquilo, gente? Tranquilo, professor. Sim, tranquilo. Tá. Todos conseguiram enxergar essa, digamos assim, nova página aí que parecia algo assim, brincadeira, mas todo mundo conseguiu enxergar o quão sério isso pode ser? Sim, professor. Conseguiu. Professor, Oi. Um exemplo, o material do acoplamento, que acopla ali o motor e o sistema a ser movido, né? A máquina, no caso. O acoplamento tem o mesmo material da chaveta ou não? Ou de acordo com a aplicação? Na verdade, é de acordo com a aplicação, mas o acoplamento também é um elemento fusível, tá? Só que uma das coisas que o pessoal muitas vezes não percebe é o seguinte: no próprio acoplamento, seja ele um acoplamento elástico, um acoplamento de pinos ou um acoplamento de garras, tá? Ou até mesmo aqueles acoplamentos tipo mola, que são os acoplamentos flexíveis, internamente a ele nós temos uma chaveta. Então, na verdade, é um duplo sistema de proteção. Legal, professor. Obrigado. Sim, estamos aqui para esclarecer. Bom, senhores, eu penso que muito mais a respeito disso vocês vão enxergar em elemento de máquina, mas nós precisamos ter uma visão completa. Ou seja, eu preciso garantir que o meu sistema não vá quebrar. E aí começa a pergunta que faz com que o nosso mundo seja um mundo de análises. Vocês concordam comigo que nós não fazemos máquinas para quebrar? Todo mundo concorda comigo? Sim. Concordo. Agora, a minha pergunta é, nós fazemos para não quebrar, mas todos nós sabemos que uma hora ela vai quebrar, não sabe? Sim, professor. Sim, é verdade. Sim, vai quebrar sim. E vocês, só para usar uma referência aqui, senhores, vocês já eu não sei se é o caso de vocês ou não, tá?
Mas assim, vocês já repararam que toda vez que você compra um carro zero, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter ou não, tá? E mesmo que não seja um carro zero, quando você pega o manual do carro, tá lá, olha, revisão de 10 mil quilômetros, você troca isso, isso, isso e isso. Revisão de 20 mil quilômetros, você troca isso, isso e isso. E assim sucessivamente, hoje os carros têm uma revisão controlada, dependendo do modelo, até 200 mil quilômetros. Tá? Os carros de alto nível chegam até 200 mil quilômetros. Os nossos carros, que são os carros básicos ou os carros populares, né? Penso que vocês, assim como eu, tenham carro de quem não é rico, tá? Gostaria muito que vocês fossem, de verdade. Mas assim, eu pelo menos, infelizmente, não sou. Tá? O Marcelo e o Felipe aí é só carro zero. São os Isso, é o Ross, professor. Oi? Land Rover. Ô louco, bicho! Parabéns! Tá? É a faculdade de Evo que tá reclamando aí. Ô louco! O cara sério? tá dando 1 no 0 aí, mano. Tá falando o quê? Eu? Senhores, brincadeira à parte. Mas assim, por que quando você pega o manual de um carro, tá escrito lá que com 10 mil quilômetros você tem que trocar isso, 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 com 20 mil quilômetros isso, 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 30 mil quilômetros aquilo, e assim sucessivamente? Para garantir o funcionamento correto do carro, né? Exatamente, senhores. O funcionamento. Outros itens que você vai trocar é exatamente aquilo que o colega falou lá no início, é o componente de sacrifício. Ou a vida útil determinada para aquele componente para evitar que ele venha a falhar. Tá? Ou seja, eu tenho um componente, por exemplo, vamos falar assim, já que nós estamos falando de máquinas de uma maneira geral, um coxim de amortecimento de qualquer coisa. Tá? Todo mundo sabe o que é um coxim de amortecimento? Sim. Sim. Gente, quanto tempo dura um coxim de amortecimento? 40 mil quilômetros ou 2 anos. Falando de carros, senhores, falando de carros de uma maneira geral, é alguma coisa na ordem de 40 a 50 mil quilômetros, tá? Ou 2 anos. Por que 2 anos? Porque aí você tem o material que se deteriora de uma condição normal. E a borracha, que normalmente ele é feito, em geral se deteriora. Senhores, o que é feito? Em Osasco dura um ano. Oi? Se andar em Osasco dura um ano. Não entendi seu comentário. As ruas daí são tão esburacadas assim, né? Nossa. É ruim pra caralho, Osasco. Então, dá uma volta aqui pra você ver. Gente, eu amo em Osasco, eu moro aqui do lado. O cara é boy, mano. O cara corta a mola do amortecedor, rebaixa o carro. Aí quer que o carro põe suspensão a ar, quer que o carro anda do mesmo jeito. Não vai andar, né? Não, aí já é outra coisa, gente. Aí já é preparação para condições especiais. Eu tô falando em condições normais. Não, normal mesmo, senhor. Tem 2 carros, pô. Bom, se tem 2 carros, tudo bem. Você tem um preparado e um outro para andar na cidade, né? Nas condições normais, perfeito. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: todos os cálculos são feitos dentro de uma média alta de uso. O que é uma média alta de uso? Vamos entender, nós estamos em quantos na nossa sala? Vamos dar uma olhada. Agora, em 14 pessoas comigo. Tá? Vamos entender, senhores, que todos nós temos um carro, tá? E todos nós temos uma vida normal. O que a gente faz? A gente tira uma média de todo mundo aqui, de quanto todo mundo anda, ou seja, o público este público nosso, quanto ele anda. E a partir do quanto ele anda, ele vai se fazer uma análise sobre o tipo de situação a qual esse carro é utilizado, que nem o colega falou aí de Osasco. São Paulo não é muito diferente, não, posso te garantir, tá? Pode ficar tranquilo. De acordo com o tipo de estrago que nós temos pelo caminho, eu vou ter um tipo de ciclagem neste coxim de amortecimento. Vocês concordam comigo? Gente. Sim, professor, concordo. Sim, professor, concordo. Exatamente. E de acordo com esta média é que eu vou determinar com quantos quilômetros, por assim dizer, né, este componente tem que ser gasto.
Por um outro lado, como eu falei para vocês, todo material, principalmente os materiais sintéticos, eles têm a vida dele, né? Assim, não só os materiais sintéticos, né? Mas principalmente os sintéticos, a vida dele vai decaindo com o tempo. Então, o que eles fazem? Este material aqui, eu faço um teste de longevidade nele. Olha, ele vai durar por X tempo. A partir daqui, ele vai começar a se decompor. Tá? A borracha, por exemplo, acontece muito isso com ela. E, na parte de ciclagem de trabalho propriamente dito, a partir de tantos mil ciclos, a partir de um número específico de ciclos, né? Falei aqui 1000 ciclos, mas pode não ser, ou pode ser centenas de milhares de ciclos, tá? Este componente vai perder, por exemplo, o efeito elástico dele. E, tendo uma média de todas as pessoas, ou daquele público normal, que é o que a gente quer atender, eu determino em quanto tempo esse componente tem que ser trocado. Ficou claro agora, sim? Como é que a gente determina esse tipo de coisa? Sim, tranquilo, professor. Ô, professor. Tá? Sim. Gente, por que eu estou falando isso para vocês? Porque é aquele negócio, eu não sei quantos de vocês vão virar engenheiros automotivos, eu não sei quantos de vocês virarão engenheiros construtores de máquinas, nem quais tipos de veículos vocês vão produzir, nem quais tipos de máquina vocês vão produzir. Mas a informação é a mesma para todo mundo. Tá? Tem alguém com o microfone ligado que está com ruído alto aí. Por gentileza, quem tiver aí com o microfone ligado, por gentileza desligue, né? A menos que queira falar alguma coisa, claro. Se tiver que falar, é só ligar e falar. Gente, isso que eu acabei de falar para vocês é algo de extrema importância, tá? Extrema importância quando nós vamos nos tornar desenvolvedores, tá? Isso a gente nunca pode deixar de lado. Senhores, vamos dar sequência aqui na nossa aula, tá? De toda essa condição elástica que nós falamos agora, a gente vai fazer um exercício de aplicação de tudo que a gente viu. Vamos lá. Um bloco de 1 kN de peso foi fixado a 1 metro de altura numa barra de suporte retangular que está engastada no teto dessa estrutura. Ou seja, eu tenho uma barra que não chega até o chão, está a 1 metro de altura, e nessa estrutura, por qualquer motivo, tá? Nós fixamos este nosso componente, ou seja, ele está suspenso, preso ao teto, por assim dizer, tá? Numa estrutura. O suporte tem as seguintes dimensões: 50 por 80, tá? Ou seja, 50 milímetros, 80 milímetros, 1,5 metro de altura, com espessura de 5 milímetros. Tá? O que significa isso? Tá? Eu tenho um suporte retangular de 50 por 80 com 1,5 metro. Tá? Entendendo, tá, que ele está a 1 metro de altura, então vamos entender que ele está fixo num teto, pelo descritivo do nosso exercício aqui, de alguma coisa em torno de 2,5 metros de altura. 2,5 metros de altura, 1,5 metro de comprimento, significa que vai sobrar 1 metro de altura, que é onde eu vou engastar este nosso bloco de aço aí. Tá? No primeiro momento, as dimensões não são importantes. Ok? Gente, ou seja, eu pendurei a minha situação. Isso é uma situação, num primeiro momento, parece estranha, mas ela é muito corriqueira, que é na parte de içamento de estruturas. Tá? Uma outra coisa onde nós utilizamos muito esse tipo de coisa é em linhas de montagem de grandes componentes. Carros, por exemplo, muitos deles, tem algumas vezes, em alguns pontos, por exemplo, de montadora, que a gente fala que o carro está no grill. Vocês já ouviram esse termo? Senhores? Eu não entendi, professor. Não. Tem algumas partes de montadoras, de uma maneira geral, que nós costumamos dizer que o carro está no grill. Grill, na churrasqueira. Por quê? Porque ele está preso numa plataforma, e esta plataforma ela é suspensa e ela gira para vários pontos de acordo com a parte que eu preciso ir montando no carro. Por isso que a gente fala que ele está no grill. Ou seja, ele está suspenso e ele vai virando de acordo com o que precisa ser montado. Por isso que a gente fala, o carro está no grill, tá? Como se a gente estivesse grelhando o carro numa churrasqueira. Tá? Então, assim, como eu disse para vocês, num primeiro momento parece algo estranho, mas no mundo prático, né, de construção, isso é bastante comum. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. Gente, eu pendurei o meu peso, né, a minha peça, seja lá o que for, nosso bloco de aço, né, num suporte que tem 50 milímetros de área, de largura, 80 milímetros 50 de espessura, 80 de largura por 1,5 metro de comprimento.
Tá? E a espessura, ou seja, a parede efetiva do nosso tubo, eu até fiz questão de colocar um desenho aqui nele, é uma parede de 5 milímetros. Tá? Ou seja, o nosso suporte que prende este peso é um suporte retangular 50 por 80 com uma espessura de 5 milímetros. Tá? Deste suporte, o que nós temos de informação é o módulo de elasticidade deste material aqui é 70 gigapascal e o coeficiente de Poisson, ou seja, o coeficiente de deformação lateral, já vimos isso, tá? Do nosso material é 0,30. Tá? Gente, todo mundo lembra da ideia do coeficiente de Poisson, né? Ninguém tem dúvida nessa parte, tem? Não, professor. Tá bom. Senão a gente retoma isso aqui, por favor, porque entender isso aqui é vital para algumas coisas. Tá? Gente, X da questão, tá? O suporte nessas dimensões. Primeiro vamos iniciar o cálculo fazendo o cálculo da área do suporte. Tá? Vamos fazer o cálculo da área do suporte. A área do suporte vai ser o quê? 50, 10 a 10, 50... Opa! Eu fiz uma coisa que não deveria aqui. Isso aqui não é sobrescrito. Pronto. 50 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Senhores, isso aqui é claro para todo mundo? Por que 50 vezes 10 a menos 3? Estou fazendo um cálculo de área. Cálculo da área de uma peça retangular, todo mundo sabe, né? Que área, neste caso, deixa eu até colocar aqui. Área é igual a base vezes altura. Todos concordam, gente? Senhores? Sim, professor. Isso mesmo. Tá bom. Sim, professor. Gente, como é que eu vou calcular a área desse suporte agora? Vocês concordam comigo que para que eu tenha a área efetiva de material do suporte, eu vou ter que fazer o quê? Voltando aqui. Eu vou ter que calcular a área de fora e tirar dele a área de dentro. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. Se isso é claro para todo mundo, vamos voltar lá. É base vezes altura, neste caso, né, externa, menos base vezes altura interna. Então, 50 vezes 10 a menos 3. Senhores, é claro para vocês aqui o porquê o 10 a menos 3 ou não? É para passar em metros, professor? Exatamente, senhores. Gente, nós estamos falando de tensão e pressão. Tensão e pressão, tá? No sistema internacional, ele é dado em Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Tá, senhores? Então, se é Newton por metro quadrado, eu tenho que transformar a minha unidade em metro quadrado. Não se esqueça, aqui eu tenho informação 50 milímetros. Então, eu tenho que saber quanto é 50 milímetros, quanto é 80 milímetros em metros. Assim como quanto é 1.500 milímetros, 1,5 metros. Tá? Dando sequência aqui. 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica 80 vezes 10 a menos 3. Menos, obviamente, 40 vezes 10 a menos 3 e 70 vezes 10 a menos 3. Senhores, por que 40 aqui? É a área interna do retângulo. Isso. Se eu tenho 5 milímetros de espessura aqui, 5 milímetros de espessura aqui, vocês concordam comigo que é 80 menos 5, 75 e menos 5, 70. Então é menos 10 milímetros nesse caso. E aqui é a mesma coisa. 50 menos 5 aqui, 45, menos 5 deste lado, 40. Então, por isso, 70 por 40, ou 40 por 70, como preferir. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, eu chego na condição de que a minha área é 0,0012 metros quadrados. Certo, senhores? Até aí, alguma dúvida sobre esta visão? Por enquanto, tranquilo. Então, tá bom. A minha ideia é que seja tranquilo mesmo. Gente, vamos lá. Se eu calculei a minha área e eu sei qual é a minha força nós já sabemos, ela está definida aqui, não está? A nossa peça tem 1 kN. 1 kN significa 1.000 newtons. Então, vamos lá. Né? Tensão, como nós já definimos e vimos nas nossas últimas aulas, é o quê? É força dividido pela área. Então, a minha força é quanto? 1.000 newtons, tá? Dividido por uma área de 0,0012 metros quadrados.
Tá? Isto vai me dar o quê? 83.333,33 newtons por metro quadrado. Só que newton por metro quadrado, como nós sabemos, é o que a gente chama de pascal. Por quê? 1 newton por metro quadrado é igual a 1 pascal. Todos se lembram dessa conversão aí ou não, gente? Sim, eu lembro sim. Sim, tranquilo. Então, neste caso, senhores, nós acabamos de calcular qual é a tensão que nós temos no suporte. 83.333 pascal. Legal até aí. Show de bola. Oi. Não me ficou muito claro essa parte da área aí, não. Não entendi. Repete, por favor. A voz saiu distorcida aqui. A parte da área vezes 10 a menos 3, eu não entendi muito nessa parte. Tá. Senhores, só retomando aqui. Quando a gente está trabalhando dentro do sistema internacional, o sistema de pressão que nós estamos trabalhando, ele é em Pascal. Pascal significa o quê? Pascal é 1 newton por metro quadrado. Então, eu tenho que transformar todas as minhas unidades, tá? No caso de comprimento, que nós temos aqui, falta aqui. No caso de comprimento, eu tenho que transformar em metro. Então, 50 milímetros, na verdade, neste caso, é o quê? É 50 vezes 10 a menos 3. Por que 10 a menos 3? 10 a menos 3 não é 1 metro? Tá? Não é 1 metro ao contrário? Então eu vou fazer o quê? Quando eu multiplico 10 à terceira, é igual a 1 metro, tá? Porque é 1000. Quando eu multiplico por 10 a menos 3, eu estou fazendo o quê? Eu estou transformando os meus 50 milímetros em 50 metros. Desculpa, os meus 50 milímetros, tá? Em metros. É isso que eu estou fazendo aqui, a conversão. Tá? Eu também poderia colocar... Tá? Eu também poderia colocar aqui, sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema, eu poderia colocar o quê? A vírgula está aqui. Então, 1, 2, 3. 0,05 metros. Vocês concordam comigo? Era isso que eu estava em dúvida, professor. Agora eu entendi. Tá? Então, que nem, só colocou isso aqui para facilitar a nossa análise. Mas, assim, de qualquer forma, eu poderia colocar isso de forma linear, não teria nenhum problema. Tá? É só notação científica aí. Isso, só usei a notação científica aqui para não sumir com os números, né? Porque se eu coloco números aqui 0,005, 0,008, você vai lá e fala, pô, mas da onde te veio esses números? Se era 80, virou isso. Então, eu deixo aqui ó, de forma inteira para ficar claro, ou pelo menos a intenção é conseguir mostrar para vocês como fazer a coisa. Gente, de uma forma ou de outra, o resultado é o mesmo, tá? Se você prefere colocar aqui 0,005, 0,008, não faz diferença alguma, o resultado é exatamente o mesmo. Professor, se eu quiser acrescentar notação científica no final? Nenhum problema também. Eu posso trabalhar, então, um número normal e colocar ela só no final, então. Sim, porque dá uma olhada aqui, ó. Vocês concordam comigo que esse número que está aqui é um número muito pequeno, gente? Vocês concordam comigo? Sim. Então, se eu simplesmente, olha, 1, 2, 3. Se eu colocar aqui 1,2, tá? Vezes 10, tá? A menos 3. E colocar no subscrito aqui, ó. Transformei isso em notação científica. Vocês concordam comigo? Eu apago isso aqui. Opa, perdão. 1,2 vezes 10. Opa, é sobrescrito, não subscrito. Tá maluco, professor? Vocês concordam comigo que é exatamente a mesma coisa, senhores? Sim, é a mesma coisa. Então, para mim, nenhuma diferença, senhores. É só para mostrar para vocês que a gente vai trabalhando aqui com notação. Só que num caso como esse aqui, eu estou trabalhando com um número linear. Então, de qualquer forma, mesmo que eu coloque aqui ó, o meu valor, tá? Como notação científica, eu vou trazer ele para a condição real para fazer o cálculo, a menos que a sua calculadora te permita fazer isso. Mas muitas vezes eu prefiro, tá? Deixar de forma linear assim, que aí fica mais fácil da gente enxergar onde está a nossa situação. É que nem aqui. Vocês concordam comigo que eu poderia colocar aqui simplesmente 83,33 quilopascal?
estaria falando a mesma coisa, não estaria, gente? Sim, estaria sim. Então, poderia estar fazendo isso, gente, ó, 83,33 kPa. O resultado é o mesmo, tá? Só que, mais uma vez, a gente está trabalhando com interpretação de unidades, tá? Então, assim, para mim tá tudo tranquilo. Se tá certo, tá bom para vocês, para mim tá melhor ainda, tá? Mas, assim, chama a atenção para isso por quê? Porque muitas vezes a gente tem sérios problemas, se confunde, nós mesmos, quando estamos ensinando, muitas vezes a gente se confunde com isso. Então, tomar um certo cuidado aqui com a aplicação da notação científica. Não que ela seja ruim, na verdade ela nos ajuda muito a não haver confusões. Tá? É exatamente o inverso. Parece ser confuso trabalhar com notação científica, mas na verdade não é. Tá? Gente, tranquilo até aqui? A gente pode seguir? Tranquilo. Então, tá bom. Sim, tranquilo. Ô, Anderley, só pede para o pessoal desmutar, porque fica um barulho mó chato. Mesmo que seja vídeo, que esteja vendo, sei lá, fica um barulho bem chato, cara. Pedir para o pessoal colocar no mute aí o microfone, é isso? Isso mesmo. Tá legal, senhor. Para mim aqui eu não estou percebendo muito, mas se vocês estão percebendo, por favor, só ligue o microfone na hora da gente conversar e depois desligue, por gentileza, para que fique bom para todo mundo, né? Para que a gente tenha uma aula boa para todo mundo, por favor. Tá? Gente, dando sequência ao nosso cálculo aí, tá? Na sequência, a gente vai calcular a deformação específica longitudinal do suporte. Tá? O que é isso, gente? Vamos calcular o alongamento, exatamente o que nós estudamos na nossa unidade anterior e até aqui. E nós sabemos o quê? Que o alongamento que nós temos vai ser a tensão dividida pelo módulo de elasticidade. Essa é uma das fórmulas que nós apresentamos para vocês na última aula. Então, vamos lá. O valor que eu tenho de alongamento em Newton, tá? Dividido pelo quê? Pelo módulo de elasticidade que está em Pascal. Então, Pascal por Pascal, nenhum problema. O resultado disso vai ser metro. Significa, então, que o meu alongamento, tá? O meu alongamento principal aqui, ele se deu em 1,19 vezes 10 a menos 5, que é menos 5 metros. Tá? Ou seja, isto é o coeficiente, tá, de deformação específica transversal do meu material. Desculpa, isso é o coeficiente de deformação específica do meu material. Agora a gente vai calcular a deformação específica transversal. Tá? Ou seja, nós calculamos no comprimento, ou seja, na condição longitudinal, e agora a gente vai calcular na transversal. A gente vai ver o quanto ele diminuiu na seção transversal. Tá? O módulo de Poisson, tá? Nós já temos isso mais uma vez, é uma equação que já foi passada para nós em nossas aulas anteriores. Tá? O coeficiente de Poisson é menos, tá, a deformação transversal dividida pela deformação longitudinal. O interessante na brincadeira aqui é, eu acabei de calcular a deformação longitudinal, e uma das informações que nós temos é exatamente qual é o módulo de Poisson. Então, está fazendo a flexão aqui, né? Flexionando a equação, nós vamos enxergar agora o nosso módulo, né, na deformação específica transversal que a gente tem aqui. 0,30, que é o módulo de Poisson, o coeficiente de Poisson, né, multiplicado pelo módulo transversal, o módulo longitudinal que nós calculamos, eu acabo de chegar no meu módulo transversal. Ou seja, o quanto o meu material se diminui na área transversal. Gente, lembrando que o porquê o sinal negativo aqui na frente, tá? Vocês se lembram o porquê do sinal negativo aqui na frente, senhores? Gente, me ajuda aí. Cadê vocês? Fica negativo, compensa, fica positivo? Não, senhores. Aqui fica negativo pelo seguinte, o módulo transversal, tá? Vamos voltar lá. Ó. Vamos voltar aqui. Senhores, o módulo é negativo por quê? Porque ele mostra para mim que houve uma redução de área. Conforme eu estou colocando força para cá e ele alonga para cá, a área daqui diminui. Então é justamente por causa desta redução de área que o meu número é negativo. Ou seja, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter menos
aquela condição que nós acabamos de calcular. Todos lembraram agora, gente? Senhores? Sim, professor. Por isso que ele é negativo. Obviamente que tem o inverso, né? Quando eu estiver numa situação onde eu estou trabalhando com compressão, o que vai acontecer? Aquele resultado se torna positivo. Só que aí a minha força, quando a minha força estiver atuando, né? Como ela está no sentido de compressão, a minha força é negativa. Aí o resultado da minha equação vai ser um resultado positivo, que diz que eu vou estar aumentando a área do meu material e não reduzindo, como é aquele caso. Tá? Só lembrando desses detalhezinhos, porque isso muitas vezes derruba a gente legal quando a gente está fazendo cálculos desse tipo. Tá? Gente, vamos lá. Conhecendo as deformações específicas agora, a gente pode calcular as deformações em todas as direções de interesse. Tá? O que é a condição em todas as deformações em todas as direções de interesse? Senhores, eu tenho, tá? Lembrando, uma condição Z, uma condição X e uma condição Y. Certo, senhores? Na minha condição Z, que é a minha parte de altura, é exatamente a parte que eu tenho o maior comprimento, ou seja, o quanto de alongamento vai ter na minha peça, tá? Por isso a minha condição Z. Então é o módulo específico que nós calculamos multiplicado pelo comprimento que eu tenho neste lado, que é o que a gente está calculando. Isso significa que ele me deu uma deformação de 0, neste caso, né, 0,01885, vai só para ter um número completo, milímetros. Tá? Falando assim em números absolutos, ele deformou uma coisa em torno de 2 centésimos, ou seja, uma coisa bem pequenininha. Tá? Mas houve essa deformação. Agora nós vamos calcular a deformação também, só que no nosso lado de 50 milímetros, ou 0, opa, não gosto dessas teclas. Ou no lado de 0,05 metros, como preferir colocar, exatamente aquilo que eu havia falado lá fora. Lá fora não, perdão. Lá atrás, quando a gente estava discutindo essa parte. Neste caso, senhores, a minha deformação ainda foi muito menor. Tá? A minha deformação neste caso foi o quê? 0,001, ou seja, nós mexemos aqui, na verdade, com 0, falando em números absolutos, tá? Nós mexemos aqui 0,2 de milésimo, ou seja, uma deformação praticamente imperceptível nesta dimensão de 50 milímetros. Tá? E também tivemos uma outra deformação em Y, e ela se deu, tá? Usando aqui, ó, a partir de 80 milímetros, ou de 0,08 metros, nós tivemos uma redução de área aqui, neste caso de praticamente, arredondando, né, 0,3 de milésimo, alguma coisa muito pequena também. Senhores, vocês repararam que se ele esticou em um lugar, saiu o material de uma lateral e também saiu o material da outra lateral. Isso é o que nós precisamos enxergar aqui. Isso ficou claro para todo mundo, gente? Senhores, por favor. Sim, ficou claro. Ficou claro, não. Sim, professor. Gente, quando a gente olha aqui, você vai olhar para mim e falar, professor, mas assim, são números muito pequenos. Sim, são números muito pequenos, é verdade. Só que por que isso aí são números muito pequenos? Tá? Porque a carga que eu coloquei foi uma carga pequena. E aonde a gente usa isso, e isso é de extrema importância para nós? Vamos entender agora que nós precisamos pendurar uma ponte pêncil. Vocês vão convir comigo que uma ponte pêncil é uma coisa que pesa muito. E o quanto eu posso ter de alongamento para que a minha estrutura fique estável. E isso só falando uma ponte pêncil, tá, gente? Mas assim, vamos trazer isso para um mundo mais real. Içamento de carga, tá? O professor, eu sou da área de civil, eu não vou içar carga. Eu vou olhar para você e falar, meu querido, o elevador do seu prédio, os elevadores de carga, os guindastes e gruas que você vai utilizar, eles não são elevadores de carga? Tá? Como é que você vai ter aí o cálculo e a segurança de tudo isso? Tá? E, obviamente, uma quantidade infinita de coisas que nós temos dentro da nossa empresa, né? Entendeu? Prensas, tá? Aí você vai falar para mim, tá, professor, mas não faz sentido uma prensa. Gente,
voltando aqui. Tá? Voltando aqui na nossa informação. A prensa, ela não coloca a força no sentido contrário no meu componente? Se ela coloca a força no sentido contrário no meu componente pode se expandir. Se ele expandir dentro de uma camisa de guia, por exemplo, ele vai engripar, travar e a minha prensa quebra. Tá? Eu quebro a estrutura da minha máquina com isso. Então, essa informação é de extrema importância para todos os aspectos. Se eu estou trabalhando com uma prensa, isso é importante. Se eu estou trabalhando com um sistema de elevação de carga, seja ele qual for, isso também é de extrema importância. E se eu tenho que fazer alguma coisa que tem que ficar pendurada, sim, isso também é de extrema importância. Por quê? Porque, como nós vimos aqui, ó, no nosso cálculo que nós acabamos de fazer, tá? Houve um alongamento muito pequeno. Mas e se eu tiver que garantir que isso tem que ficar numa altura exata por qualquer motivo? Sei lá, vamos dizer que isso aí seja um sensor qualquer. Se isso é um sensor qualquer e ele precisa ficar numa altura específica, eu vou ter que considerar todos esses detalhes para que ele fique no ponto exato e eu não tenha problemas. Senhores, ficou claro para todo mundo o quão é importante a gente fazer esse tipo de cálculo e o quanto isso pode nos ajudar ou não? Sim, professor. Sim, professor. Senhores, todo e qualquer sistema de pórtico, tá? O que é pórtico? Pórtico é uma estrutura, né, que de uma maneira geral ele pode ser 2 pés com uma travessa, né? Esse é um pórtico clássico, tá? Mas ele também, algumas vezes, ele pode ser simplesmente um pé com uma travessa, como se fosse um L, um L engastado no chão, ou seja, um poste que sobe e ele tem um braço lateral, tá? Também é considerado um pórtico, tá? Vamos entender que em pórticos e situações como essa, tá? Muitas vezes nós temos N tipos de trabalho a ser desenvolvido, tá? Por exemplo, marquises de prédio, tá? Mezaninos, máquinas, guindastes, elevadores de carga e N outras coisas. E isto que eu acabei de calcular agora é de extrema importância para a gente analisar. Por quê? Porque se eu tiver uma redução de área lateral na minha estrutura, tá? Consequentemente, eu mudei o ponto de equilíbrio da minha estrutura. Uma vez que eu mudei o ponto de equilíbrio da minha estrutura, se ele tem uma força lateral, ele simplesmente pode torcer e cair. Então, isso que eu acabei de falar para vocês é o que acontece, por exemplo, quando um guindaste ou uma grua tenta levantar um peso além da capacidade dela. O que acontece? Ao invés da grua levantar o peso puxa a grua para baixo. É por isso que muitas vezes a grua cai, o guindaste cai, ou ele tomba, ou situações como essa. Tá? Isso, muitas vezes, a gente tem que levar em consideração nessa hora de análise. Gente, tá? Fazendo agora esta análise de redução de área também, tá? Fazendo a mesma análise, só que agora com um foco um pouquinho diferente, tá? Nós vamos falar dos mesmos conceitos de deformação, só que trazendo isso agora para um mundo um pouquinho diferente do que a gente estava analisando agora. Na verdade, esse exemplo que eu vou falar com vocês agora, eu tirei do seu livro, eu queria usar um exemplo muito mais encorpado que eu uso quando eu estou dando aulas efetivas de força de atrito, mas eu achei que não era um momento adequado para isso. Talvez para a próxima aula eu traga esse exercício para a gente fazer. Tá? Vamos lá, senhores. A aplicação do conceito de deformação de cisalhamento, tá? Do sistema de um freio de uma bicicleta. Só para vocês verem o quanto essa ideia da deformação, tá, é importante e a gente encontra ela e tem que aplicar ela em situações onde a gente nunca viu. Senhores, esta mesma ideia que está aqui, como eu disse para vocês, coloco ela num outro exercício, que é um exercício de cálculo de freio a disco. Tá? Aí, a coisa muda um pouco de figura. Tá? Aí, dependendo da situação, nós até chegamos a discutir isso com alguns cálculos em integral. Mas não é o caso aqui. Num primeiro momento, vamos só fazer essa análise para a gente enxergar o quanto a deformação também é importante para a gente quando a gente analisa coisas em um aspecto que às vezes não me parece assim coerente num primeiro momento. E quando você começa a analisar com detalhe, você começa a enxergar a coisa lá dentro. Tá? Vamos lá. O conceito de deformação, né, num freio de uma bicicleta. Para esse freio, é utilizado uma sapata de borracha de cada lado. Uma sapatinha aqui e uma sapatinha aqui. Até aí, penso que é algo muito tranquilo e fácil de se entender. Tá?
com a seção transversal em contato com o pneu no caso aqui na pneu, né, com a roda, né, de 20 milímetros, tá? Por 50 milímetros. Ou seja, se eu pegar essa sapatinha aqui, ela é um retângulo, tá? E esse retângulo é o quê? Ele é 20 por 50 de comprimento. Tá? Sabendo que o módulo de elasticidade transversal, ou seja, eu já peguei isso de uma tabela, tá? O módulo de elasticidade transversal é de 0,2 megapascal e que o limite de deformação de cisalhamento é de 0,5 radianos, vocês estão vendo que eu já estou pegando dados tabelados aqui, tá? Qual será a maior força de atrito que o sistema pode suportar? Gente, o que vocês me dizem isso aí? Maluquice, difícil, fácil, ou aquilo que a gente está vendo de deformação, agora, antes nós estávamos falando de deformação linear, ou seja, quando você puxa a coisa só num sentido de comprimento. Agora nós já estamos falando num sistema de deslizamento. Todo mundo consegue enxergar os mesmos conceitos aí ou não? Ah, ficou na dúvida? Fala comigo aí, me dá um feedback. Senhores? Estamos tentando, né, professor? Estamos acompanhando aí, mas para entender melhor. O outro eu entendi. Esse é preciso... Estou tentando entender ainda também, professor. Não, mas é por isso que eu estou chamando vocês aí, gente. Senão eu vou falando aqui, daqui a pouco vocês dormem aí. É por isso que eu falei. Gente, o X da questão é, vamos voltar um pouquinho no nosso suporte. Quando a gente analisou o nosso suporte aqui, o que eu tinha? Eu tenho um suporte de pé e botei um peso nele. Quando eu botei um peso nele, vocês concordam comigo que eu estou esticando ele? Eu estou fazendo um alongamento no meu suporte? Isso é claro para vocês? Tração. Tá? Sim, eu estou trabalhando com tração, mas assim, indiferente à ideia de tração, o que eu preciso que vocês enxerguem agora é, eu não estou esticando o meu negócio? Sim ou não, gente? Nós não estamos esticando aqui o nosso suporte aqui, ó. Senhores? Sim, professor, tá sim. Então, se eu estou esticando o suporte, você concorda comigo que eu estou deformando o suporte? Sim. Então, essa é que é a ideia. Vamos voltar mais um pouquinho, vamos voltar lá no nosso exemplo básico, tá? Gente, se eu estou esticando aqui, eu estou deformando o meu suporte, a área dele está reduzindo, tá? Isto significa que eu estou fazendo uma análise do limite de tração que o meu material suporta, tá? Vamos olhar agora numa outra condição, que é a parte de compressão. Eu vou comprimir meu material, ele vai aumentar a medida aqui, ó. Tá? Ele vai aumentar a medida aqui até o limite de compressão desse material. E depois ele também vai se romper. Por quê? Porque eu excedi o limite de compressão do material. Isso é claro para todo mundo, gente? Fala comigo aí. Sim, professor, é claro. Eu só estou tentando entender o conceito do freio, né? Porque ele tem um engaste na face, né? Sim. Tá? Num primeiro momento, nós não vamos calcular a força do engaste, tá? Fica tranquilo. A minha ideia não é calcular a força do engaste. A minha ideia agora é o seguinte. Senhores, vamos fazer uma análise igual essa aqui, ó. Vocês concordam comigo que quando eu colocar força aqui do lado, tá? Igual as mãos aqui do nosso colega, este material não está gerando ele não está tendo uma compressão interna aqui? Sim. Isso é quase que óbvio, né, gente? Todo mundo olha e fala, professor, o que você está falando é óbvio, o próprio desenho mostra isso. Só que, vamos pensar agora que eu tenho uma roda girando aqui no meio. Você concorda comigo que eu vou estar pressionando este componente contra uma roda? Tá? Vamos voltar lá no nosso desenho agora do... Nossa, a voz já está indo embora. Vamos voltar agora no nosso componente de freio a disco aqui, tá? Na verdade não é bem um freio a disco, mas é muito similar. Quando eu colocar força aqui, ó, nessa direção e nessa direção, vocês concordam comigo que eu estou comprimindo, tá, estas sapatas de borracha contra o pneu? Sim. Sim, professor. Tá? Gente, o pneu está girando, não está? Afinal de contas, eu uso o freio para parar o movimento. Isso é o óbvio, tá? Então, vamos entender que este pneu aqui, senhores, ele está girando. Se esse pneu aqui está girando,
tá? E eu coloco uma pressão lateral aqui, vocês concordam comigo que eu tenho uma condição de atrito entre as sapatas e o pneu? Isso é claro para todo mundo? Um vai esfregar no outro, não vai? Ou melhor, o pneu vai esfregar nas sapatas, não vai? Tá claro. Tá? Só que aí tem um X da questão, senhores. Quando o pneu esfrega na sapata aqui, ó, eu não tenho uma força nesta direção? Tem ou não, gente? Tem sim. Se eu tenho uma força nessa direção, você concorda comigo que a força transversal que eu estou colocando aqui, ela não é uma força cisalhante? Sim. Tá? Por quê? Porque quando um tocar no outro e ele girar aqui, ó, ele vai tender a deformar isso aqui e puxar. Gente, vamos voltar aqui só para vocês lembrarem. A força está aqui, ela está puxando, o que vai acontecer? Vai haver uma deformação, não vai? Se vai haver uma deformação, obviamente vai chegar uma hora que ele vai se romper aqui no meio. Por quê? Porque ele chegou no limite de torção no material, tá? No limite de flexão deste material. Opa, voltando lá onde a gente está. Senão, terminar uma coisa para começar outra, senão dá nó. Isso significa o quê, gente? Eu tenho um limite máximo de pressão que eu posso colocar aqui, ó, em função, tá, da força colocada aqui. Por quê? Porque se eu colocar uma pressão maior aqui, gente, se eu pegar um pedaço de borracha, tá, um pedacinho comum de borracha, e colocar ele embaixo de um peso muito grande, o que acontece com ele? Senhores? Espessura. Não, não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, eu peguei um pedaço de borracha numa espessura qualquer. Só que se eu coloquei um peso muito grande em cima dele, você concorda comigo que eu vou esmagar ele? Sim, concordo. Tá? Lógico, ele vai ter o elemento de flexão, ele vai se flexionando, ele vai se deformando, só que quando chegar no limite de deformação dele, ele vai começar a se romper. Por um motivo óbvio. Nós extrapolamos o limite de compressão deste material. O que acontece aqui? Quando eu colocar essa força aqui do lado, eu vou estar esmagando ele daqui para cá. Ou seja, aqui ele está sendo esmagado. E eu vou ter uma força puxando ele aqui. Eu vou ter uma força transversal puxando ele aqui. Só que eu tenho um limite de resistência transversal. Seria o mesmo que eu estivesse esticando ele. Só que eu estou colocando força aqui e esticando aqui. Na verdade, o que nós vimos agora foram condições individuais. Nós vimos ali, primeiro, o que é compressão de um lado, só e somente só a compressão de um lado, tá? E depois nós vimos o quê? A tração no outro lado, só e somente só a tração no lado. Agora nós estamos colocando as duas coisas juntas, tá? Então o que nós estamos colocando aqui? Nós estamos colocando tração e compressão, todo mundo junto e misturado, tá? Por quê? Numa situação como essa, é por isso que eu passei para vocês os módulos que nós temos aqui, ó. Sabendo que o módulo de elasticidade transversal, tá, é de 0,2 MPa. E de que a deformação por cisalhamento, ou seja, o quanto eu posso deformar aqui, aquela torção que nós falamos com vocês aqui atrás, que é medida em laboratório, tá, é de 0,5 radianos. Por quê? Porque isso aí está num sistema circular. Como ele está girando, como ele tende a girar, se ele tende a girar, nós medimos isso em radianos. Ficou claro, gente? Sim. Senhores, eu tenho a impressão de que muita gente já fugiu da aula. Só até vou dar uma olhada aqui para ver se está todo mundo por aqui ainda, né? Bom, temos 12 pessoas na sala, mas sei lá. Tá por aqui. Eu perdi um pouco da explicação aí porque minha internet caiu. Não, gente, não estou aqui para julgar ninguém. É que eu gostaria de uma participação maior, porque assim, eu falo, ninguém responde, dá a impressão de que ou vocês entenderam tudo ou vocês não entenderam nada. E eu fico na dúvida do que fazer, se eu sigo ou se eu não sigo. Então, por isso que eu fico o tempo inteiro aqui discutindo e conversando com vocês. Tá? Mas assim, ficou claro para todo mundo que aqui eu vou ter compressão e tração ao mesmo tempo? Ficou, professor. Sim. Sim. Ah. Então, é aqui que entra a grande chave da coisa. Então, vamos calcular esse troço. Vamos lá. Para esse freio é utilizado uma sapata de borracha de cada lado, como nós falamos, tá? 20 por 50 milímetros.
Sabendo que o módulo de elasticidade transversal, não se esqueça, é de 0,2 Pascal, e que a deformação por cisalhamento, que já foi indicado lá que é medida em laboratório, é 0,5 radiano, qual deverá ser a maior força de atrito que o sistema suportar? Olha só que coisa interessante. Isto significa o quê? A força de atrito, neste caso, vai ser a força lateral que eu vou conseguir colocar na sapata. Ou seja, qual é o máximo de força que eu vou conseguir colocar aqui, ó, sem que a sapata quebre, sem que arranque os pedaços dela. Tá? É isso que nós estamos calculando aqui. Tá? Lembrando que isso é de extrema importância para um monte de coisas. Acho que eu não preciso lembrar ninguém o quanto o freio é uma coisa importante nessa vida, né? Tá? Seja para uma máquina, seja para um elevador, seja para um caminhão, seja para um sistema de carga, seja lá para o que for. O freio é uma coisa fundamental. E muitas vezes, né, o que eu costumo dizer é o seguinte, existem muitos tipos de freio, tá? Muitos, sem exceção. Só que esta lógica que eu estou passando para vocês aqui, senhores, apesar de ser uma coisa mais simples, mais lúdica, né, é um freio de bicicleta, gente, nós estamos trabalhando com o princípio de freio a disco. E o freio a disco hoje, dentro dos freios que existem hoje no mundo, é o freio mais evoluído que nós temos no mundo. Vocês sabiam desse detalhezinho? Não sabia não. Eu também não sabia não. Eu pensei que era o ABS. Na verdade, você sabe como um ABS funciona? É travando, né, em sequência. Sim, agora, aquilo que a gente chama de ABS, na verdade, é o sistema de controle disso aqui que você está vendo, sabia? ABS, na verdade, é isso também. O X da questão é, aquilo que a gente chama de ABS, Anti-Brake System, tá? Na verdade é um sistema anti-parada momentânea. Só que todo o sistema de freio que está sendo controlado por esse sistema é exatamente isso que eu estou explicando para vocês agora. Tá? E a parte de deformação é medida, tá? Aí vai depender do sistema de freio que a gente está usando. Seja por força lateral aqui, né? Por coxins laterais, ou seja por um sistema de balancing, né, que isso aqui poderia ficar balançando como um todo com o sistema de mola ou sistema de sensores. Aí vai depender do que a empresa que desenvolveu esse sistema anti-parada, né, por assim dizer, pensou em fazer. Tá? Mas assim, o anti-brake system, na verdade, ele é o sistema de controle que vem depois disso aqui. Tá? Entendeu aí o raciocínio? Bem, professor. Entendi agora. Então tá tranquilo, gente. Ou seja, o freio é isso aqui. O que controla o freio, a gente vê depois. Tá? Bom, como já lemos o exercício aqui, então vamos começar a discutir a coisa. Tá? Utilizando, senhores, mais uma vez, voltando lá, como eu já falei para vocês no início da aula hoje, lei de Hooke é o que a gente vai discutir basicamente até o final do nosso curso agora. Só que, obviamente, cada uma com um critério de generalização. Então, é o mesmo princípio, porém com uma visão diferente de aplicação. Senhores, o que eu tenho aqui? Pela lei de Hooke, nós temos o quê? Tensão vai ser o quê? Fala para mim, gente. Vamos voltar lá na lei de Hooke para todo mundo ver? Aqui, ó. Senhores, as equações, como eu disse para vocês, todas já foram apresentadas e está tudo junto. Então, não dá para a gente desconsiderar um ou outro. Tá? Então, está aqui. Nós temos que, pelo diagrama de tensão, deformação, cisalhamento, que é o que nós estamos trabalhando no nosso cálculo embaixo, nós temos que o quê? Ó, tá aqui. Tensão, que é o que nós temos aqui, vai ser o quê? O módulo de elasticidade ao cisalhamento que é dado, tá? Que foi dado lá, que nós temos essa informação, e o nosso epsilon aqui, na verdade, vai ser o quê? A deformação efetiva que o material pode sofrer, ou seja, o limite de deformação que ele tem. Então, nós temos o limite de deformação, que foi dado, e temos também o módulo de elasticidade ao cisalhamento transversal, que é o que o material teve, ou seja, a partir daí eu consigo chegar efetivamente na tensão que nós vamos ter no nosso material.
Ou seja, nada é inventado, tudo como nós já tínhamos conversado. Chegando lá de novo, a mesma equação, ou seja, 0,2 que multiplica 0,5. Quem é 0,2 e quem é 0,5? 0,2, a deformação por cisalhamento, 0,5 a deformação lateral. Tá? Ou seja, a resistência ao cisalhamento, resistência à deformação. Exatamente, o módulo de resistência ao cisalhamento e o módulo e a resistência à deformação, exatamente como está na fórmula lá. Tá? Chegamos nisso aqui, nós temos o quê? Agora podemos determinar que a força de atrito na borracha, utilizando a equação de tensão de cisalhamento, é 0,1 megapascal, que é exatamente o resultado disso aqui. 0,2 vezes 0,5 vai me dar quanto? 0,1. Tá? Ou seja, se você preferir, a metade de 0,2 é 0,1 megapascal, que são as unidades que nos foram passadas aqui. Tá? Ou seja, eu sei que se o meu freio tiver uma pressão, ou seja, se a força que eu colocar aqui do lado, tá, gerar nesta área uma pressão maior do que 0,1 MPa, o que vai acontecer? Vai haver um cisalhamento, tá, da nossa sapata de freio aqui. Ou seja, o nosso freio vai quebrar e ele vai falhar. Tá? Senhores, está todo mundo me acompanhando aí ainda? Ficou claro para vocês agora ou eu consegui dar um nó na cabeça de vocês de vez? Sim, tá claro, eu só não entendi de que forma que ele vai se cisalhar. Ele vai gastar isso? Não, ele vai arrebentar, ele vai arrancar um pedaço. Ah, tá, entendi. Tá? Porque, ó, só voltando aqui, ó. Você concorda comigo? Quando isso aqui girar, ó, quando esse pneu girar, eu não vou ter uma força esfregando nele aqui, ó. Sim, vai sim. Então, esta força, se essa força aqui extrapolar estes limites de 0,5 radianos na deformação e a pressão efetiva, né? O módulo de se a deformação aqui for maior do que 5 radianos e a pressão efetiva for maior do que 0,2 megapascal nesse sentido, o que vai acontecer com ele? Ele quebra. Ele vai deformar aqui, chegar, ele vai arrancar um pedaço dessa borracha. A compressão na borracha vai ser tão grande que vai sair um pedaço dela para frente. Entendeu? Vai haver uma deformação na borracha aqui, ó, por cisalhamento. Por quê? Porque quando ele pressionar aqui, ó, que um tiver em contato com o outro, ela vai tender a esticar aqui para frente. Quando ela tende a esticar aqui para frente, eu vou chegar no limite de escoamento dela aqui, que é o ponto de deformação lateral. Quando chegar nesse ponto de deformação lateral, ela arranca o pedaço. Ficou claro agora? Professor? Oi. Ficou muito claro para mim porque você multiplicou 0,2 vezes 0,5 radianos aí. Não entendi. Por que você multiplicou 0,2 vezes 0,5 aí do rádio? Porque a fórmula, tá, para este tipo de situação é exatamente isso. Tá? Essa é uma fórmula que nós previamente, obviamente nós não criamos fórmula, né? Mas a fórmula para que eu tenha a parte de tensão a partir do módulo de cisalhamento, o módulo lateral de cisalhamento e a deformação, tá? É assim, ela monta assim. Tá vendo a fórmula? Não? Assim como, por uma outra situação, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Tá? Já a gente chega lá. Senhores, até aqui tranquilo? Gente, tem. Sim, até aí sim. Então tá bom. Senhores, agora vamos falar. Professor? Oi, pode falar. Só me tira uma dúvida aí com relação ao 0,5 Pascal. Vou falar no outro slide lá. De 0,5 aí. Isso. Tá? Volta no outro. Aqui. Isso. Ok. Esse 0,5 radiante. Radianos, né? Isso. Minha dúvida é o seguinte. Nesse caso do sentido da força, olhando de lateral
dessa roda, voltando lá, esse radiano seria no mesmo sentido da força, né? Essa Isso. deformação. Exatamente. A deformação ela vai se dar aqui, ó, no sentido da força. No meu entender, assim, seria como havia uma torção nessa sapata? Seria não. É exatamente isso. É a sapata torcendo. Só que você concorda comigo? Conclua. Não, conclua. Fala que é para eu tirar sua dúvida. Isso, no sentido da força na roda, né? Isso seria essa deformação nessa sapata e esse 0,5 radiante seria o limite. Exceder isso daí seria ou seja, uma destruição na sapata, não é isso? Exatamente. Isso aqui, como eu disse para vocês lá atrás, é medido em laboratório. A gente não tem como saber isso. A gente pega o material, manda para o laboratório e o laboratório dá informação para a gente, tá? Só que para muitos materiais eu já tenho isso previamente calculado. Senhores, é que nem aquela parte de momento que eu mostrei para vocês lá, que a gente calculou lá em cima, logo no início do curso. Gente, isso aqui está preso e está parado. Vocês concordam comigo? Senhores? Sim, concordo. Aqui na frente não tenho nada. Quando eu tiver uma força aqui, isso aqui não vai tender a girar? Você concorda comigo? Olhando isso aqui não tende a girar? Sim. Se isso aqui tende a girar, a medida que eu tenho em giro quando a gente está trabalhando com força no sistema internacional é o radiano. Por isso, a minha deformação máxima que eu consigo ter é 0,5 radianos. Por quê? Porque isso aqui é no sentido de torção e a minha torção, no sentido de giro, né? E a minha medida no sentido de giro dentro do sistema aqui é o radiano. Clareou, não clareou ou piorou? Tá tranquilo. Você que estava com a dúvida aí, esclareceu agora? Conseguiu enxergar o porquê que aqui é radianos? Ok, sim. Consegui entender. Então, maravilha. Então, voltando lá só para a nossa sequência aqui, gente. Opa, onde é que nós paramos? Aqui. Tá? Então, um pelo outro significa que a força de atrito agora a gente pode determinar a força de atrito na borracha, no caso na nossa sapata aqui, né? Utilizando a equação de tensão de cisalhamento. A equação... não sei por que ele muda tudo assim do nada. Gente, a minha equação de tensão é a mesma. Tensão é força sobre área. Então, se tensão é força sobre área, eu também sei que força vai ser o quê? Tensão que multiplica pela área. A minha tensão eu já previamente calculei. Tá? Se eu previamente calculei a minha tensão aqui, então a coisa fica muito fácil. 0,1 MPa, que é o que eu tenho aqui, multiplicado por quê? Pela área da minha sapata. 0,02 metros, tá vendo? Aqui eu já não coloquei 10 a terceira, não coloquei nada, eu coloquei direto só os números, que multiplica 0,5 metros. Resultado, a minha força, agora nós estamos falando de força, senhores. A minha força lateral, ela terá que ser no máximo 100 newtons. Tá? Se a minha força lateral for maior do que 100 newtons aqui, o que vai acontecer? Vamos olhar agora. Senhores, quando eu pressionar o freio, vocês concordam comigo que eu vou colocar uma força aqui, ó, no sentido, tá? Uma contrária à outra, mas no sentido do pneu, tanto daqui para cá quanto daqui para cá? Vocês concordam comigo? Sim, concordo. Tá. O que nós acabamos de calcular foi o seguinte, se a minha força, tá? Opa, voltando lá. Se a minha força, tá? O meu atuador na direção do pneu gerar uma força maior do que 100 newtons, consequentemente, tá? O meu limite desculpa, a minha condição lateral aqui de torção, no caso, vai ser maior do que 0,5, né? Aí, no caso, a gente está fazendo a equação ao contrário. Se tornando maior do que 0,5, que é o limite estabelecido em laboratório, o que vai acontecer? Ela vai romper. Então, meu freio vai literalmente estourar as minhas sapatas aqui. Elas estouram e vai embora um pedaço. Consequentemente, nós perdemos o freio. Todos conseguiram entender esse exercício aí, que num primeiro momento parece uma maluquice, mas no fundo a gente consegue ver que ele tem muito conceito, mas não é tão difícil, tá? Pelo menos eu não enxergo dessa forma.
O que vocês me dizem aí, gente? Tranquilo. Esse cálculo todo é calculado sobre uma sapata só ou as duas em conjunto? Não. A força que eu tenho aqui, ó. Senhores, vocês concordam comigo que 0,2 por 0,5 não é a medida de uma sapata? Vamos voltar lá. 20 por 50 milímetros não é uma sapata? Sim, uma só. Então eu tenho 100 newtons atuando aqui e 100 newtons atuando aqui, porque eu tenho atuadores diferentes, né? Entendi. Todos concordam ou não? Sim. Concordo, professor. Tá. Agora, claro, gente, se eu somar as duas áreas, aí eu tenho 200 newtons, mas lembrando que para cada uma das áreas que eu tenho aqui, obviamente nós trabalharemos com 100 newtons. Senhores, como eu disse para vocês, esse exercício é um exercício relativamente simples, tá? Mas ele é muito interessante, por quê? Porque até aqui, ó, até na condição anterior, vocês repararam que nós calculamos individualmente, coisa a coisa, uma a uma, e separamos cada uma delas uma da outra. Só que existem situações, o que eu gosto nesse tipo de exercício é que ele mostra para a gente que, felizmente ou infelizmente, aí vai a abordagem de cada um, o mundo não trabalha setorizado. Tá? Ou seja, ao mesmo tempo que ele está girando para um lado, ele está girando para o outro, tem força para cima, força para baixo, força em todas as direções. E, literalmente, é isso que a gente vai começar a analisar daqui para frente. Até então, nós basicamente discutimos forças em apenas uma direção. Agora, tá, esse exercício aqui, eu coloquei ele aqui como aplicação, por quê? Justamente porque a gente vai começar a fazer o quê? Colocar forças em duas direções e ter um resultado. Isso aqui é muito interessante. E, como eu já disse para vocês, gente, todo e qualquer sistema de embreagem do mundo é esse cálculo que nós acabamos de ver. Obviamente, com os coeficientes adequados para os materiais destas embreagens. Tá? E só para que alguns de vocês pensem um pouquinho mais, principalmente os que gostam de carro, tá? Todos vocês sabiam que o sistema de freio a disco é, na verdade, uma embreagem? Faz sentido. Então, assim, é só um ponto para vocês pensarem. O freio a disco, na verdade, ele é aquilo que a gente chama de uma embreagem especial. Por quê? Porque a embreagem especial, tá? O tempo inteiro ela tem que estar fechada para estar transmitindo torque. E no caso do freio a disco é o contrário, né? Ele só vai fechar exatamente quando a gente precisa eliminar a força. Tá? Mas assim, o funcionamento, o cálculo de um freio a disco, tudo que a gente tem que pensar a respeito disso, tá? Ele segue exatamente todos os princípios de cálculos dos princípios que a gente usa quando estamos fazendo o cálculo de embreagem. Tá? Isso é uma coisa assim que eu acho muito legal. E que eu tenho certeza que nós vamos ver isso daqui a pouco. Quando eu falo daqui a pouco, é no próximo curso. Se não me falha a memória, eu não sei se é o curso de mecânica geral ou o curso de materiais. Tá? Materiais de construção mecânica, que nós passamos essas embreagens para vocês. Estou falando isso porque, como eu dei todas essas matérias também, então, assim, alguma coisa a gente puxa de memória, né? Tá? Senhores, até aqui tudo tranquilo? Gente? Sim, tranquilo. Professor. Sim, tranquilo. Então tá bom. Senhores, vamos começar um novo tópico. O que vocês me dizem? Bora lá. Tamo aí? Vamos sim, professor. Vamos sim. Gente, estamos aqui. Senhores, uma situação muito interessante é o seguinte, tá? A gente viu até agora casos independentes de carregamento axial, ocasionando uma tensão normal num plano, e também a aplicação de um esforço cortante. Ou seja, este exercício anterior, nós começamos a trabalhar já com as duas situações. Tá? Só que nós trabalhamos nas duas situações numa condição muito particular. Ou seja, nós vimos isso aí num sistema combinado, num sistema onde várias peças geraram a combinação das forças. A minha pergunta para vocês é:
as duas situações podem acontecer ao mesmo tempo em um corpo único? O que vocês acham? Eu posso ter tensões de cisalhamento e, no caso de tração, onde elas atuam exatamente ao mesmo tempo, da mesma forma? O que vocês me dizem, senhores? Ou o que eu falei parece uma maluquice ou não ficou claro? Ô, professor, força de tração e de cisalhamento ao mesmo tempo? Sim, essa foi a minha pergunta. Exatamente isso. Eu acho que acredito que sim. Senhores, eu não vou entrar muito a fundo hoje, porque se eu for entrar muito a fundo, a gente vai dar um nó geral aqui na cabeça de vocês, tá? Mas eu quero te mostrar alguma coisa que está um pouquinho mais à frente. Dá uma olhada nisso aqui. Gente, está vendo esse desenho aqui? Todos estão vendo? Sempre. Gente, se eu colocar força de tração aqui no meio, que é exatamente aquilo que a gente viu até agora, você concorda comigo que por trigonometria, por tudo que a gente calculou lá atrás de treliça, vamos imaginar que eu tenho um ângulo de 45 graus assim e um ângulo de 45 graus abaixo aqui, só para a gente ter um resultado. Tá? Vocês concordam comigo que se eu tiver uma força de tração aqui, eu vou ter uma componente aqui, ó, a 45 graus e outra aqui a menos 45 graus? Sim. Sim, concordo. Legal. Só que, gente, esta força aqui, ó, você concorda comigo que ela não está perpendicular ao plano, mas você concorda comigo que ela está me gerando uma condição de cisalhamento inclinado aqui no plano? Sim. Então, só para simplificar a ideia, se eu botar uma força aqui no meio, tá? Automaticamente, até uma condição de 45 graus, que é onde ela ainda é relevante, que é o maior ponto de multiplicação de força aqui, tá? Você concorda comigo que se eu botei uma tração aqui, automaticamente eu vou ter uma força cisalhante, tá? Não é a força de cisalhamento, é a força cisalhante a um ângulo de 45 graus aqui? Você concorda com isso? Sim. Sim. Pois é, gente. Então é aí que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque tem alguns materiais, não estamos falando de todos os materiais, isso tem que ficar muito claro. Alguns materiais, ele tem uma resistência ao cisalhamento, tá? Muito diferente de uma resistência à tração ou compressão. Isto significa que, para estes materiais e para estas situações em particular, quando eu tiver que fazer o cálculo estrutural, por qualquer motivo, mais uma vez, nós estamos sendo genéricos aqui, porque, como eu já disse para vocês, nós não sabemos o futuro, nós não sabemos onde a gente vai trabalhar. Se eu estiver trabalhando com um material onde a tensão de cisalhamento é muito baixa e, por qualquer motivo, eu precisar colocar uma tração neste material, tá? Este material vai romper, e quando você fizer o cálculo de área, você não vai entender o resultado porquê da área, porque, na verdade, ele não rompeu, tá, por uma condição de tração, ele rompeu por uma condição de cisalhamento angular, como é o caso que está aqui. Isto significa que eu acabei de responder a pergunta que eu fiz para vocês, né? Concorda comigo? Será que as duas situações podem acontecer ao mesmo tempo, senhores? O que vocês acham? Sim, né? Nós acabamos de dizer que sim, só que existem situações muito particulares, senhores, onde isso a gente trabalha com um pouco mais de detalhe. E essas situações eu particularmente acho que eu vou deixar para a próxima aula, porque agora a gente já muda completamente a forma de análise. Então a gente vai perder o raciocínio que a gente teve aqui. Ok? Então, se todos concordarem, eu penso que nós já tivemos um bom dia de aula. Se todos concordarem, se não, damos sequência, mas aí vocês assumem. Pode sim. Oi? Eu concordo sim, senão fica muita coisa para a aula de hoje. Então, essa é a minha preocupação. Se eu vou passar coisa demais e a gente não vai conseguir digerir. Todos de acordo que tivemos uma boa aula? Sim, professor. Sim, de acordo. Sim, obrigado. Foi ótimo. Então, mestre, obrigado. Opa, eu agradeço. Então, já anotando aqui o slide 116, paramos aqui, que é a nossa referência para a próxima aula, né?
vocês já estão com a prévia do que a gente vai começar a discutir na próxima aula. Na próxima aula, a gente já vai começar a discutir exatamente as forças oblíquas, tá? E onde e como a gente precisa levar elas em considerações. E acredite, parece uma maluquice, mas elas derrubam a gente. Tá? E derrubam feio. Mais uma vez, senhores, isso não é para tudo. Isso é para condições específicas. Nós estamos preparando vocês para o que der e vier. E o que der e vier, em algumas situações, pode ter esse tipo de situação. Ok, gente? Ok. Bom, senhores, se estão todos de acordo, só lembrando, hoje tivemos um coro de 13 colegas, né? Como vocês podem ver aí. Isso não mudou hoje, tá? Ao longo de todo o tempo foram 13. E acredite se quiser, nós somos regularmente 13 alunos. Vocês separaram? Apesar do nosso grupo, pelos números que tenho, ser algo em torno de 40, o nosso quórum aqui sempre está ficando em torno de 13. Então, pelo menos vocês, eu tenho certeza que eu estou preparando da melhor forma possível. Os outros eu já não tenho como dizer. Espero que eles consigam ver as aulas. Lamentável. Eu penso ser, né? Mas cada um que defina. Bom, senhores, como nós já conversamos, então vou finalizar a nossa gravação de hoje. Oi, pode falar.